Olá, alunos, bom dia. Bem-vindo a mais uma aula de gramática. Hoje iremos dar uma conceituada aí no conteúdo de sinônimos e antônimos, tá? Que está inserido aí no capítulo 8. Então, dando início, né, os sinônimos e antônimos, eles designam palavras, no caso são os substantivos, adjetivos, verbos e complementos, e dentre outros, que segundo o seu significado, ora se assemelham, né, que são os sinônimos. São palavras semelhantes. E ora são opostos, que são os antônimos, que são palavras, né, que têm sentidos opostos aí dentro da frase, ou dentro mesmo das palavras que estão designadas. Então, quando se refere a sinônimos, eles correspondem a termos que apresentam significados similares, né? Significados que são semelhantes. E antônimos representam palavras que com sentidos contrários, tá? Então, dentro do estudo de sinônimos, do grego, o termo sinônimo, né, que vem aí sinônimos no grego, ele é formado pelas palavras sim, que é com, e nonímia, que é nome, tá? Então, a sinonímia é o ramo da semântica que estuda as palavras sinônimas, ou aquelas que possuem significado ou sentido semelhante. E se tratando do estudo aí da semântica, né, como eu já havia explicado nas aulas anteriores, a semântica ela é o ramo da linguística que é encarregada aí de estudar as palavras e seus significados, certo? E os sinônimos, eles estão atrelados dentro desse estudo de semântica, tá bom? Dentro do estudo de semântica e de linguística. Então, vejamos aqui alguns termos, né, dentro desse conteúdo de sinônimos. O quadro abaixo mostra o exemplo de palavras sinônimas. Então, vemos aqui os exemplos. Duro, né? Temos aqui o sinônimo que assemelha a duro, é rígido, né? Tem sentido semelhante, tem sentido que são similares. Delicado, fino, casa, lar, né? Vejamos que casa, né, dá o mesmo sentido que lar, né? Quando se fala em lar, está também aí se assemelhando à casa. Difícil, árduo, cansado, afadigado. Então vejamos aí que essas palavras, elas se assemelham, né? Elas têm sentidos parecidos, tá bom? Elas dão esses sinônimos de sentidos semelhantes dentro das frases que são utilizadas ou dentro das palavras também que são colocadas, tá bom? Os tipos de sinônimos. A língua portuguesa, ele classifica os sinônimos em perfeitos e imperfeitos. Os sinônimos perfeitos são as palavras que compartilham significados idênticos, tá? Sinônimos perfeitos são palavras que compartilham aí significados idênticos. E sinônimos imperfeitos são aquelas palavras que compartilham significados semelhantes, mas não são idênticas, tá bom? Então, há essas diferenças. Perfeito, significados idênticos. Imperfeito, compartilham significados semelhantes, tá bom? Mas não são idênticos. Então, como é que é classificado os sinônimos? Temos aqui o exemplo de sinônimos perfeitos. Após e depois. Né? Vejamos aí que são sinônimos que são perfeitos e são semelhantes porque contêm aí o mesmo significado, né? Eles são idênticos. Alfabeto e becedário, né? Está se referindo aí ao mesmo significado. Morto e falecimento. Também está se referindo ao mesmo significado, né? É idêntico. E é por isso que eles são colocados como sinônimos perfeitos. Agora, os exemplos de sinônimos imperfeitos. Município e cidade, né? São sinônimos semelhantes, mas que não são idênticos, né? Então, são considerados imperfeitos. Amor e paixão são sentimentos, né, completamente diferentes, assim, em termos, né, de sentido mesmo, em termos de sentimentos. São diferentes, são semelhantes, mas em questão de significação, eles não são idênticos, tá? Cansado e fadigado. Também há essa diferença aí.
há uma questão de semelhança, né, porque está se referindo aí a pessoa estar ali exausta, né, mas eles não são idênticos, porque cansado é diferente de fadigado, tá. Então por isso que há essas especificações de perfeitos e imperfeitos, para dar essa diferenciada aí dentro dos termos sinônimos. Já os antônimos, né, eles correspondem à relação de duas palavras ou mais que apresentam significados opostos, né, apresentam significados contrários. O termo originado do grego se refere à junção das palavras anti, que quer dizer contrário, e onímia, que diz respeito a nome, tá bom? Então, esse termo aí são colocados, né, dentro da originalidade do grego, tá? Então, se refere aí a palavras opostas, a palavras contrárias. Então, vemos aqui alguns exemplos de palavras antônimas. Guerra, né, é o contrário de paz. Quando se está em guerra, né, o contrário de guerra é paz. Sucesso, o contrário de sucesso é fracasso, né? Presença, contrário de presença, né? O antônimo de presença, ausência. Calar, dizer. Continuar, parar. Correr, andar. Alto, baixo. Então vejamos aqui que são palavras antônimas. Enquanto uma está dando, né, um significado, a outra está dando totalmente um sentido contrário, certo? Então são palavras antônimas que dão esse sentido aí de palavras contrárias, de significados opostos, tá?